Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo falando sobre a Semana Santa. No vídeo anterior eu disse sobre o Domingo de Ramos, explicando um pouquinho como é que é o Domingo de Ramos, algumas curiosidades, e hoje eu falo sobre a segunda, a terça e a quarta-feira santa. Mas antes de falar desses 3 dias, que são 3 dias que às vezes nas comunidades as pessoas não sabem o que fazer nesses 3 dias, eu queria lembrar a importância da Semana Santa, que é uma semana que muita gente confunde, achando que é uma semana de turismo. Se você é católico, a Semana Santa não é semana de viajar, não é semana de você ir para uma casa de campo, não é semana de você ir para um clube. Semana Santa é semana de você ir para a igreja, de você participar de todas as celebrações da igreja. Isso se você for católico, se você for fiel à sua igreja. A Semana Santa é uma semana de intensa vida de oração na igreja. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos que vão do Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, uma semana de intensas atividades religiosas. Então a Semana Santa ela começa com o Domingo de Ramos, como disse no vídeo anterior, e depois nós temos a segunda, a terça e a quarta-feira santa. O que fazer nesses 3 dias? Além da liturgia, das missas próprias desses 3 dias, eu trago aqui 3 sugestões, existem muitas outras sugestões que podem ser feitas nesses 2 dias, mas aqui 3 que são bastante significativas. Na segunda-feira santa você pode fazer uma celebração penitencial. Já vou explicar o que é essa celebração penitencial. Na terça-feira santa você pode fazer a procissão do encontro, que é a procissão do encontro da Mãe Dolorosa com o Filho no caminho do Calvário. Já explico como é que pode ser feita essa celebração. E depois, na quarta-feira, pode ser feito o ofício das trevas, que é um ofício tradicional da igreja e que existem há muitos anos, alguns lugares já se perdeu isso, mas vale a pena resgatar porque ele tem um significado simbólico muito importante de preparação, de vivência desta semana. Já explico também cada um deles. Vou começar então com a segunda-feira santa, com a celebração penitencial. Então, se na sua paróquia, na segunda-feira santa, não tem nada, coloque uma celebração penitencial. A celebração penitencial, ela não é confissão, ela é uma preparação espiritual de revisão de vida, de fazer um exame de consciência, para você celebrar bem essa semana que está iniciando. Então, é um momento de profundo exame de consciência, é um momento de você preparar bem para viver intensamente a Semana Santa, sobretudo o tríduo pascal, é momento de revisão de vida, momento também, claro, de pedido de perdão. Só acentuando, não é confissão comunitária, não é sacramento, é uma celebração que possibilita uma revisão de vida e depois você pode procurar o sacramento da confissão. Aí você vai estar praticamente bem preparado para uma boa confissão. Então vão aqui algumas sugestões para preparar bem uma celebração penitencial aí na sua comunidade. Vamos começar primeiro com o espaço. O espaço favorece muito uma boa celebração. Então você vai organizar com uma equipe uma celebração penitencial. Cuide bem do espaço da igreja. Primeira coisa, com as luzes. Deixe a igreja meio que na penumbra. Esse ambiente um pouco na penumbra facilita, favorece a meditação, a oração. Você pode também, se o espaço favorecer, colocar os bancos em círculo para que as pessoas possam ver também, estar de frente uma para a outra. E lá no meio você pode colocar
vários símbolos, como por exemplo, você pode colocar o círio pascal aceso, uma Bíblia aberta, você pode colocar ali no centro também alguns espinhos, algumas pedras que favorecem como símbolo lembrar a nossa caminhada penitencial, lembrar o sofrimento de Cristo, lembrar o sofrimento de cada participante dessa celebração. Você pode colocar no centro também uma grande cruz estendida, e deixar do lado um recipiente com lamparinas, que no momento oportuno você faz uma dinâmica em que aquela cruz que está escura no centro, ela é iluminada depois com uma dinâmica com essas lamparinas. Pode deixar também uma caldeirinha de água benta para aspergir os participantes no momento oportuno. Então, a igreja está preparada, o espaço está preparado. Aí você, com um roteiro previamente preparado, já assim que as pessoas vão chegando na igreja em penumbra, coloca um som ambiente, ou então vá recitando alguns mantras, né? Existem muitos mantras da Igreja Católica, espécie de jaculatória que você pode ser cantada enquanto as pessoas vão chegando. Depois desse ambiente de acolhida silenciosa, aí então pode-se fazer o sinal da cruz, desejar boas-vindas, explicar o objetivo desta celebração e começar a celebração ali com um canto inicial de pedido de perdão, um canto que fale de misericórdia, uma vez que é uma celebração da misericórdia, uma celebração de pedido de perdão. E aí então, depois desse canto, quem dirige a celebração pode fazer um momento de motivar um exame de consciência, usando ali 3 tópicos, como por exemplo, leia um texto bíblico e ali faça um questionamento. Deus que fala através de nós, Deus que fala aos irmãos e Deus que fala a partir dos acontecimentos. E aí então, com essa motivação do exame de consciência, pode ser lido um salmo, como por exemplo o Salmo 50, pode ser cantado, pode ser lido, recitado, pode ser intercalado, cada um faz um versículo, e após a leitura deste salmo belíssimo, que é o Salmo 50, de pedido de perdão, aí então motiva um ato penitencial. Então, após a exortação, motivar as pessoas a pegarem uma lamparina, que você já deixou previamente preparada, acender essa lamparina no círio pascal e ir colocando no entorno da cruz, até que toda a cruz fica iluminada. E após cada pessoa que vai lá, coloca a sua lamparina, ela pode fazer um pedido de perdão. Ela pode fazer um pedido de perdão em silêncio, ela pode fazer um pedido de perdão em voz alta para as pessoas. É momento de reconciliação com a comunidade, reconciliação com o outro e, claro, reconciliação também com Deus. E após cada pedido de perdão, aí todos os participantes podem responder: Senhor, tem de piedade de nós. E esse rito penitencial pode ser concluído com uma aspersão. Em seguida, lê-se o Evangelho do Filho Pródigo, Lucas 15, do 11 ao 32. E ali, após a leitura do Filho Pródigo, fazer uma breve reflexão desse belíssimo Evangelho que fala da misericórdia de Deus. E após a reflexão, pode fazer um momento de preces espontâneas, usando também nesse momento, se houver tempo, alguma dinâmica. E por fim, rezar o Pai Nosso, fazer o abraço da paz e a bênção do envio. A bênção do envio pode ser feito também, cada um fazer um sinal da cruz na fronte do seu irmão e dar um abraço. Isso é um gesto de reconciliação. Fica bem uma celebração penitencial dessa maneira. Isso na Segunda-feira Santa. E na Terça-feira Santa? Na Terça-feira Santa, você pode fazer a chamada procissão do encontro, como eu anunciei lá no início. Essa procissão do encontro, você monta 2 andores, um andor com a imagem de Bom Jesus dos Passos, um outro andor com a imagem de Nossa Senhora das Dores.
E aí prepara dois lugares distintos. Um lugar de concentração das mulheres com o andor de Nossa Senhora das Dores e um lugar de concentração dos homens com o andor de Bom Jesus dos Passos. Esses dois andores, estando em lugares distintos, vem trazido então, um pelas mulheres e outro pelos homens. E durante essa caminhada, pode-se rezar orações, rezar um terço, né? Então, lá no local da concentração, rezar uma dezena do terço dos mistérios dolorosos, já que é terça-feira, reza-se os mistérios dolorosos e nada mais correto que no dia de fazer a procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores e com o Bom Jesus, uma terça-feira, fica bem rezar aí o terço, os mistérios do terço dolorosos. Então, durante a procissão, fazer aí 4 paradas aproximadamente antes de chegar na igreja. Na primeira parada, ou melhor, o local da concentração, ali pode ser rezado o primeiro mistério do terço doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Tanto os homens quanto as mulheres, cada um no seu devido lugar, reza então lá no local da concentração o primeiro mistério do terço doloroso, que é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Depois sai a procissão, ambas as procissões, cada uma saindo do seu local, faz uma segunda parada. Aí nessa segunda parada, o segundo mistério pode ser feito, a flagelação de Jesus atado à coluna. Terminada essa dezena, segue a procissão com cantos até a terceira parada. Nessa terceira parada, o terceiro mistério, a coroação de espinhos de Jesus, segue a procissão com cantos. A quarta parada, a subida dolorosa no Calvário, o quarto mistério, a subida dolorosa no Calvário, e depois segue a procissão. E a quinta parada, ela se dá na porta da igreja. De um lado as mulheres, com o andor de Nossa Senhora das Dores, do outro lado os homens, com o andor de Bom Jesus dos Passos, e ali juntos eles fazem o quinto mistério, o encontro então dessas duas imagens, homens e mulheres rezando junto o quinto mistério, a morte de Jesus. Isso na porta da igreja. Aí então essa quinta parada, que é na porta da igreja, e já então se dá o encontro. E depois essas duas imagens, elas entram em procissão e é colocada uma de frente para a outra, de frente o altar. E ali então, colocando essas duas imagens, esses dois andores devidamente ornamentados, entoa-se um canto apropriado. E em seguida, pode alguém, ou o sacerdote, ou um diácono, ou um seminarista, ou uma liderança pastoral, fazer a reflexão das 7 dores de Nossa Senhora. Pode ser projetado num retroprojetor, num data show, as imagens das 7 dores de Nossa Senhora. Então, faz cada uma delas uma reflexão. A primeira dor pode ser refletida ali, a profecia de Simeão. A segunda dor, a fuga para o Egito. A terceira dor, a perda do menino no templo. A quarta dor, o encontro de Jesus no caminho do Calvário. A quinta dor, Maria aos pés da cruz. A sexta dor, quando Maria recebe nos seus braços o corpo de Jesus. E a sétima e última dor de Nossa Senhora, Maria leva o corpo para o sepulcro. Ali então, para encerrar essa celebração do encontro, a procissão do encontro, faz-se essa reflexão das 7 dores na igreja. E após, então, a reflexão das 7 dores, pode haver uma motivação, uma oração silenciosa, o beijo nas imagens, passar diante da imagem, depois a bênção final, despedida. E nessa bênção final, pode motivar as pessoas que participaram da celebração, cada uma levar uma flor do andor como lembrança, como recordação dessa procissão. Então essa é uma celebração, uma sugestão de celebração para a Terça-feira Santa. E para a Quarta-feira Santa, tem também uma sugestão. A Quarta-feira Santa, eu sugiro o ofício das
trevas. O que é o ofício das trevas? Ele é feito na quarta-feira santa, o ofício das trevas. Há lugares que faz na madrugada da sexta-feira santa, mas o dia mais indicado é na quarta-feira até a madrugada da quinta-feira santa. O que é o ofício das trevas? Vou trazer aqui resumidamente, né? O ofício das trevas, embora o nome possa dar a entender que seja algo com um rito enigmático, misterioso, obscuro, mas é uma das orações mais belas da Semana Santa e não tem nada de enigmático, de misterioso, de obscuro. Só tem o título Ofício das Trevas, porque é feito geralmente à noite e preparando as trevas da morte de Jesus. Em alguns lugares ele é celebrado na segunda-feira santa, mas o dia mais correto, como eu já disse, para essa celebração é entre a noite da quarta-feira até antes do amanhecer da quinta, marcando o início do tríduo pascal. Durante os séculos, houve muitas formas musicadas do ofício das trevas. Inclusive, não apenas na forma gregoriana, como é uma das mais conhecidas, mas também na forma de música clássica mesmo. E durante muito tempo esse rito permaneceu guardado pela igreja, mas atualmente ele vem sendo retomado, resgatado em diversas paróquias e dioceses do Brasil. E a sua paróquia pode fazer, sim, essa celebração, que fica muito bem na quarta-feira santa. O ofício de trevas mostra de forma bastante clara a figura do servo sofredor. E junto dele nós nos colocamos rezando e meditando sobre o sofrimento, os sofrimentos de Jesus, de sua paixão e morte na cruz. Esse nome, ofício de trevas ou das trevas, tem diversas explicações, entre elas as trevas naturais de meia-noite ao anoitecer, ou seja, as horas destinadas à recitação do ofício. Lembrando as palavras de Cristo preso nas trevas da noite. Esta é a vossa hora e do poder das trevas, que está lá em Lucas 22, 53. As trevas litúrgicas, quando durante as cerimônias da paixão apagam-se todas as luzes na igreja, exceto uma. E as trevas simbólicas da paixão. Então, como esse ofício é cantado ao cair da noite, o auxílio das luzes e de velas torna-se indispensável. No coro é colocado um candelabro de 15 velas, então fica aqui a sugestão. Aqui nós vamos passar aqui algumas sugestões para você elaborar um belíssimo ofício das trevas na quarta-feira santa. Então lá no coro pode ser colocado um candelabro de 15 velas. Há lugares que se coloca de 7 velas, mas o mais indicado é um candelabro de 15 velas. Uma delas é de cor branca e todas as outras são feitas de cera amarela e comum, como sinal de luto e pesar. As velas que vão se apagando representam os discípulos que, pouco a pouco, abandonaram nosso Senhor Jesus Cristo durante a paixão. No final de cada um dos salmos que vão sendo cantados, o cerimoniário apaga uma das velas. Ao mesmo tempo, as luzes da igreja também vão sendo apagadas. As velas vão sendo apagadas sucessivamente até restar apenas uma, a vela branca. Esta vela não será apagada. Continuará acesa e será levada para trás do altar e depois ela reaparece. Esta vela branca significa Nosso Senhor que por breve tempo se retira do meio dos homens e baixa ao túmulo para reaparecer pouco depois, fulgurante à luz da glória. No fim, apagam-se as luzes para simbolizar o luto da igreja e a escuridão que baixou sobre a terra quando Nosso Senhor morreu. Velas tornam-se indispensáveis nessas celebrações.
Então, o ruído no ofício, o ruído no fim do ofício das trevas significa o terremoto e a perturbação dos inimigos e recorda a desordem que sucedeu na natureza com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é comum que os participantes batam nos bancos da igreja fazendo um barulho ensurdecedor. Então, no término da celebração, você pode motivar assim, um tipo de ritmo, de barulho ritmado, mostrando aquilo que tem pedido aqui o ritual do ofício. A razão histórica do rito de apagar pouco a pouco as velas do candelabro provavelmente é uma lembrança dessa escuridão, desse memorial das trevas. Semelhante, se apagava as velas depois de cada salmo para constar quantos foram recitados. Então, o número de salmos corresponde ao número de velas do candelabro. Esse rito remonta, portanto, ao tempo em que ainda não havia ofícios metodicamente organizados ao quanto havia, conforme nós temos hoje aí dentro do saltério, da liturgia das horas. Ao término do ofício, o oficiante e os que o seguem fecham o livro e se retiram em silêncio. Então aqui é algumas sugestões para se preparar esse ofício das trevas, que pede também a preparação do ambiente e de um roteiro, claro, prepare um roteiro. Nesse caso, usa-se as leituras das completas com as devidas adaptações para esse ofício. Prepara-se bem o ambiente é muito importante. A igreja com as luzes, algumas luzes apagadas, quase todas, no escuro, né? A igreja no escuro, mas as velas do candelabro todas acesas. E lá, diante do altar, o candelabro com as 15 velas, uma delas brancas, todas acesas. E essas velas vão sendo apagadas aos poucos, conforme a dinâmica utilizada, a recitação dos salmos. Vale lembrar que nessa celebração não se usa cruz processional, nem velas processionais ou tochas durante o ofício das trevas. Enquanto a Assembleia aguarda na igreja escura, a procissão com a equipe de celebração, ela entra silenciosa e vai ocupar o seu lugar, chegando diante do altar, faz a devida reverência e depois inicia-se a celebração. Durante a cerimônia, uma pessoa, pode ser um acólito, né, responsável, a cada momento essa pessoa vai lá e apaga uma das velas. Pode ser também combinado com os participantes, 15 pessoas, cada uma delas, para apagar no determinado momento uma das velas até que todo o candelabro, menos uma, fique todo apagado. O invitatório, aí vem o roteiro do ofício. O roteiro do ofício ele começa com o invitatório, aquele invitatório tradicional, abri meus lábios, ó Senhor, e a Assembleia responde, e minha boca anunciará vosso louvor. Recita-se o Salmo 94, aí vem o ofício das leituras, o hino, o saltério com os salmos apropriados, os 3 salmos com as suas respectivas antífonas, aí vem a primeira leitura, um responsório, uma segunda leitura que pode ser da patrística, depois outro responsório, cântico de vigília, mais 3 cânticos, né, que podem ser intercalados, depois a leitura do Evangelho, pode ser lida depois às vésperas ou completas, de acordo com a hora que for feito este ofício das trevas. A leitura breve, novamente o responsório breve, o cântico evangélico, um momento de prece, oração e encerra com uma antífona de Nossa Senhora. Prepare o roteiro passo a passo, que dê mais ou menos 1 hora de celebração, é o suficiente, 1 hora e pouco, mas prepare bem, prepare que as pessoas possam vivenciar esse momento. Então são essas 3 celebrações que eu deixo como indicação para você aí na segunda, na terça e na quarta-feira santa. Segunda-feira, celebração penitencial. Terça-feira, procissão do encontro e quarta-feira, o ofício das trevas. Se você gostou dessa sugestão, deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, talvez ele possa ajudar aí na sua
comunidade. No próximo vídeo falarei sobre o Tríduo Pascal, mais especificamente sobre o primeiro dia do Tríduo Pascal, que é a Quinta-feira Santa. Um grande abraço e que Deus os abençoe.